Então, a primeira pergunta trabalha a questão dos principais motivos de evasão que a gente tem nos cursos de edificações e de engenharia civil. Vamos lá, essa questão tem uma resposta bastante complexa e multifatorial, né? São muitos fatores que estão envolvidos aí nessa resposta. Então, eu tentei elencar isso de uma forma bem rápida e objetiva, começando pelo peso acadêmico, né? Então, o que acontece com o pessoal que acaba de ingressar na engenharia? Esse pessoal se depara com a complexidade dessas matérias de base. Então, você tem Física 1, Física 2, Smart 1, Smart 2. Você vai fazer todo o ciclo básico de engenharia antes de você ir para as disciplinas específicas. Então, realmente, as disciplinas de base, elas têm uma complexidade bastante grande, inclusive até de uma década para cá, uma série de disciplinas têm sido incluídas no currículo para reforçar aquele conteúdo que deveria ter sido trabalhado no ensino médio. Então, a complexidade, peso, né, o peso acadêmico, a complexidade dessas disciplinas de base é bastante grande. Em segundo lugar, as lacunas. Então, a partir do momento que você tem uma política educacional de promoção continuada, não que ela seja falha, mas ela pressupõe que você vai verificar o que tem que ser recuperado nesse aluno para aquilo ser trabalhado na série seguinte, mas normalmente na série seguinte aquilo não é trabalhado, e no final você tem um aluno que concluiu o ensino médio, mas que tem uma grande lacuna. Essa lacuna pode acontecer, por exemplo, em matemática, pode acontecer em física, né? Falar de estrutura, escoramento, física aplicada, matemática aplicada. Se a gente fala, por exemplo, de um aditivo de concreto, né? A gente está falando de química, então de repente essa lacuna em química chegou ali também na graduação. Então as lacunas que esse estudante tem na aprendizagem, elas são impactantes sim, porque como você tem disciplinas de base que são muito pesadas e essas lacunas que são consideráveis, você acaba ficando com um combo que acaba complicando bastante a vida das pessoas, né? A carga horária é intensiva, então essas disciplinas de base, além de elas serem complexas e exigirem esses pré-requisitos, elas também têm uma carga horária considerável. E são disciplinas que têm uma natureza muito rigorosa. Quer dizer, ou você faz daquele jeito que é o jeito certo, ou você não consegue solucionar os problemas que são colocados por essas disciplinas, né? Então esse é o primeiro quesito, que é o quesito do peso acadêmico. Segundo quesito, a falta de conexão entre o ensino e a prática profissional. Então, eu ensino uma coisa, academia, e eu pratico no dia a dia alguma coisa diferente daquilo que está sendo ensinado. Algumas instituições apresentam currículos que são excessivamente teóricos, não voltados, então, para a prática profissional. É claro que a gente precisa das duas coisas. Eu não posso partir direto para a prática profissional, eu não posso pedir para um estudante desenhar um projeto arquitetônico se ele não entende o que é uma linha, se ele não entende que uma linha de projeção representa alguma coisa que está anterior ao plano de corte, né? Então, essa teoria tem que fazer parte, não tem como a gente abrir mão dessa teoria, mas algumas instituições têm currículos que são excessivamente teóricos, isso pode acabar desmotivando os alunos também. Onde a gente tem currículos excessivamente teóricos, a gente pode ter poucas atividades práticas, né? Então, poucas atividades em laboratório, quer dizer, são aquelas oportunidades onde a gente pode colocar em prática aquilo que a gente aprende da teoria, né? E consolidar o conhecimento. Então, você tem a teoria, você aplica essa teoria em um case prático. Poucas experiências em campo também, então fica muito vinculado ali ao ambiente acadêmico, ao ambiente de sala de aula, mas a gente não está experimentando uma obra, a gente não está experimentando uma concretagem, a gente não está vendo um escoramento ao vivo, a gente não está fazendo um levantamento planaltimétrico, né, num terreno real, ou numa maquete que seja, que é algo perfeitamente possível, a gente trabalha com redução de modelos em escala, e a distância entre aquela visão idealizada do que é o curso de engenharia e a realidade acadêmica, né? Então, eu tenho uma expectativa quando eu vou cursar engenharia e, de repente, eu me deparo com esse cenário que pode não se aproximar
nem um pouco daquela minha expectativa em relação ao curso. Então, isso é o nosso quesito 2, que é a falta de conexão entre o ensino e a prática profissional. Depois, como terceiro ponto, a gente tem as expectativas do mercado e as expectativas salariais. Então, as pessoas têm a percepção de um mercado muito saturado, né? Então, às vezes, você tem muitos profissionais naquela área, você tem uma visão de que o mercado está saturado, que não existe oportunidade, você fala, eu vou disputar com tudo isso de gente esse mercado, né? Eu não concordo muito com isso, eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai desempenhar com excelência, e nesses 30 anos, mais de 30 anos de mercado, o que dá para ver é que, independentemente de cenários de crise, quem desempenha o seu serviço com excelência consegue sempre estar muito bem colocado, inclusive, né? As crises econômicas que impactam o setor da construção civil, e aí quem não desempenha com excelência acaba sofrendo cortes, né, nas empresas e se vendo, de repente, sem uma oportunidade de trabalho, e salários iniciais que também podem estar abaixo do esperado, né? Então, existe uma aceitação muito ruim, principalmente pela geração mais jovem, de ter um alto salário já no começo da carreira, né? Ao passo que a geração anterior fazia trabalho escravo numa obra todo dia, chegava antes da primeira pessoa da obra e saía depois da última pessoa da obra, e não ganhava nada por isso e se predispunha a isso, porque a obra era um estágio, né? E o estágio era obrigatório. O estágio obrigatório é estágio não remunerado. E o estágio tem deixado de ser obrigatório para uma série de áreas, a não ser para a área da saúde, né? Onde o estágio é obrigatório. Isso também depende do currículo, depende da instituição. Mas salários iniciais abaixo do esperado, então a pessoa quer entrar na área, quer ingressar já ganhando um salário muito bacana, e nem sempre essa expectativa é correspondida com o salário de piso do engenheiro civil, e mesmo para o recém-formado. E aí a gente tem um movimento cada vez mais forte desses conselhos, como é o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou do CREA, né, que é responsável pelas engenharias, ou do CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, tentando definir qual é o salário base, tentando fazer com que profissionais submetam denúncias de que esse salário base não está sendo respeitado, que esse piso não está sendo respeitado, inclusive em concursos públicos, que são promovidos aí por uma série de prefeituras, né? Então, esses 3 fatores iniciais, peso acadêmico, falta de conexão entre o ensino e a prática profissional e as expectativas do mercado e salariais, são assim mais abrangentes. Vamos trazer um pouquinho agora para o lado pessoal, fatores pessoais e socioeconômicos, né? É o quarto quesito. Elevada carga horária, então são cursos, né? O curso de engenharia, no caso, é um curso que tem uma elevada carga horária. Dependendo da instituição, você tem aulas em planos variados, então às vezes você tem regime semipresencial, às vezes tem aula à noite, às vezes tem aula no sábado, então isso acaba complicando um pouco a vida, principalmente a conciliação, né, entre as atividades de estudo e o trabalho, que podem acabar trazendo questões de saúde mental, né, principalmente ligadas à ansiedade e ao estresse, e também à falta de apoio familiar. Então, pode muito acontecer, poxa, você não está na faculdade, você não está estudando, você está em casa, mas você tem que estudar, né? Poxa, você não consegue ficar com a gente, né? Então, às vezes é muito difícil para um familiar, para uma esposa, para os pais, o pessoal entender que é uma formação que exige uma necessidade enorme de dedicação, né? Então, às vezes você tem 3 aulas, 3 horas aula sobre um determinado conteúdo e você precisa de 10, 12 horas estudando para esmiuçar e para entender exatamente tudo aquilo que tentou ser passado ali, né? E o pessoal normalmente não respeita aquela porta do quarto fechada. Pessoal, eu tenho que estudar, eu preciso me concentrar, né? Principalmente questões mais aprofundadas, que em engenharia é muito comum isso acontecer. Você está encadeando um raciocínio para a resolução de um problema, que se alguém abre a porta e tira a tua concentração, você precisa de meia hora para voltar para o ponto em que você estava. Então, a questão de apoio familiar é uma questão muito importante, né?
E a gente tem também a falta de apoio institucional. Então eu tenho uma dúvida, para onde que eu vou com essa dúvida, né? Eu consigo tirar essa dúvida com o professor, eu tenho uma monitoria, esse professor é acessível, ou eu tenho um grupo de colegas com quem eu consigo estabelecer ali uma roda de estudos, e quem é melhor numa coisa, ajudo o pessoal com aquilo, eu sou melhor em alguma coisa, eu ajudo o pessoal com isso que eu sou melhor. Então a falta de apoio institucional não necessariamente corresponde apenas à instituição, mas também a todo o quadro, né, docente, discente, administrativo, gestor de uma determinada instituição. E a necessidade de trabalhar. Então, como aqui a gente está falando com profissionais, né, jovens e adultos, então a necessidade de trabalhar, ela se impõe. E aí, quando você pega todo esse currículo acadêmico pesado e você precisa conciliar isso com uma situação pessoal, familiar, e dentro desse quadro todo, a necessidade de trabalhar se impõe e, de repente, gera um impedimento para você dar continuidade, e isso pode acabar fatalmente repercutindo aí nas questões de evasão. Né? E, por último, para a gente fechar essa primeira questão, uma questão bastante complexa, os principais motivos de evasão são escolhas precipitadas, né? Que é muito comum na juventude. A gente tem uma escolha onde nós refletimos pouco sobre quem somos nós, o que nós gostamos de fazer, né? Para tentar enxergar qual é a profissão onde a gente vai realmente ser capaz de se realizar profissionalmente. Então, escolhas precipitadas. Muito poucas pessoas procuram um trabalho de orientação profissional, normalmente feito por psicólogos, né? A gente tem hoje uma quantidade muito considerável de jovens adultos que estão com a graduação concluída e atuando numa área que não é a área que eles mais gostam. E eles querem trocar de área, mas eles estão formados naquilo, eles trabalham com aquilo, mas eles não se sentem realizados. E aí, ao invés deles irem parar numa segunda faculdade, eles vão parar no consultório de psicologia achando que tem alguma coisa errada. E o que tem de errado? O que tem de errado é que um trabalho de orientação profissional não aconteceu, né? Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio e nem na graduação. Então não tem um planejamento, uma gestão de carreira, né? Uma ideia do que pode vir a ser. Então a orientação profissional é uma questão bastante séria e que deveria estar muito mais presente nesse nosso contexto escolar. E a última questão, nesse quinto ponto, que é a falta de identificação com o curso, é desconhecimento das possibilidades e desafios da engenharia, né? Então, quando a gente fala de engenharia, a gente está falando de pavimentação, a gente está falando de solos, de geotecnia, a gente está falando de levantamento planimétrico, topografia, a gente está falando de concretagem, a gente está falando de laboratório, de ensaio, materiais, ensaio de solo, a gente está falando de desenho técnico, a gente está falando de computação gráfica, a gente está falando de estrutura de concreto, de estrutura metálica, de estrutura de madeira, a gente está falando de coberturas, telhas, tecnologias, equipamentos para construção, a gente está falando de segurança contra incêndio, a gente está falando de realidade aumentada, né, em aplicações de alta tecnologia, gestão do canteiro de obra, a gente está falando de BIM, a gente está falando de tudo isso. Mas o que é engenharia de fato, né? Então, quem acaba de entrar na área não tem a menor noção da vastidão, né, e do universo de possibilidades que a gente tem dentro desse campo de atuação que é a engenharia civil. Não desconhece, não tem a menor ideia. Então essa questão eu acho que é a questão mais complexa, né? E que acaba provocando evasão. Claro que o fator-chave de evasão, apesar de qualquer impedimento que se imponha, se a pessoa adora aquilo, ela está realmente determinada a cursar, não importam quais sejam as dificuldades que vão se impor àquela pessoa, aquele profissional vai dar um jeito, né, de conseguir chegar no final desse desafio de concluir a graduação ou de concluir o curso técnico, né? Quando você está suficientemente automotivado
por mais que você tenha fatores exógenos, né, fatores externos que possam se impor, seja a instituição, seja o tráfego, seja o teu tempo de deslocamento, seja a família, seja lá o que for, quando você está determinado, não tem nada que tire você do teu alvo, que é concluir a formação. Então, essa clareza na decisão de escolher pela formação e arcar com tudo que vem junto, com o preço, né, de uma escolha, acaba não tendo evasão quem fez uma escolha mais consciente. Então, essa é a nossa resposta aí para a primeira questão.